Hoje nós vamos falar sobre a liderança, principalmente agora, no ano de 2021. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Fuja da Média. Se você é novo aqui, não deixe de se inscrever no canal, marcar o sininho, porque é super importante para nós ter seguidores acompanhando o nosso trabalho. E por favor, se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, deixar seu like, vai ser de suma importância para o nosso esforço. Bem, vamos falar hoje sobre a liderança, principalmente agora, no ano de 2021. Bem, a liderança, principalmente agora, nos tempos de que o home office ganhou uma força maior, trouxe elementos adicionais na forma como a gente se comunica, se posiciona, lidera os nossos liderados. E os aspectos que eu quero trazer da liderança, eu vou voltar um pouco no tempo, e eu quero trazer um pouco da visão basilar do Peter Drucker sobre a visão de liderança, que para mim, esse cara é um ícone, ele traz aspectos difíceis de uma maneira, ele torna aspectos complexos de uma maneira muito simples. Então eu vou deixar uma breve entrevista dele aqui, para que você possa assistir e já criar um pano de fundo para a nossa conversa. He's the only genius I ever met. People talk about him being a guru, but what he's really been very good at doing is understanding the forces that are already at work and seeing patterns that other people haven't seen. The result? An unrivaled career spanning the 20th and 21st centuries. There's been, in my mind, no management thinker like Peter. Meet Peter Drucker and learn why he's called the father of modern management. Okay. Hi, Peter. Here you are again. How you doing? Yeah. You doing good? I'm spoiling Good to see film. No, you look great. Hi, Deborah. I haven't said hello to you. If you ask him what he is, he says he's a writer. This writer has had more influence on the lives of human beings than any other writer of this century. Peter, we're glad you wore your name tag. We're glad you wore your name tag. Congratulations. When you think about Peter, he's sort of like the Babe Ruth and Ted Williams of baseball because of his sustained excellence and just the consistency of his insights into the practice of management. If you say that Lenin is the architect of centralized power, you'd have to say that Drucker is the architect of decentralized power. The whole structure of modern capitalism. He starts, I think, with a premise that what his life's work has been about is releasing the energy and the potential in people, and he's developed a management philosophy that enables managers to do that. All the basic ideas. How do you get the most out of people? How do you treat people in the workplace? How do you pay them? How do you reward them? How do you motivate them? All that stuff is Peter Drucker 101. Andrea, close to Andrea. Oh, wonderful. Well, thank you. And thanks for everything you have been doing. He is an endearing human being. There is no one who has ever spent any time with Peter Drucker who hasn't said, I'm so glad I had the opportunity, the privilege of meeting with Peter Drucker. Peter Drucker has continued to live the same kind of active life he has pursued for well over 90 years. At the Drucker School of Management, part of the Claremont Graduate University in California, he is revered as an engaging professor. 30 years of success or 50 create certainties. Look at Coke in the troubles it's in, because it is incredibly hard to slough off what has worked for 50 years, or even to be critical about it. In other words, you know all the answers and you don't ask the questions anymore.
When you go into Peter's classroom, it's like he's talking to nobody else, and you're in there and you just tune into him. And as you're listening to him, he takes you through history, he takes you through the case, he takes you through all of his experiences and the people that he was with, and he teaches on about 4 different levels at the same time. And it changes your life. It changes how you think, it changes how you view people. Drucker still maintains a consulting practice that began in the 1940s. His clients have included some of the largest corporations and nonprofits in the country. One of his current clients is A.G. Lafley, CEO of Procter & Gamble. Peter taught, and I believe very deeply, that you have to play from your strengths. And one of the issues that confronted us a few years ago is we were playing as hard to overcome our weaknesses as we were to leverage our strengths. Since Drucker has traveled infrequently in recent years, Lafley visited the celebrated consultant at his modest house in Claremont, California. His impressions of Drucker? Curious, bright eyes, twinkle in his eye. Sometimes you have the feeling he's thinking a step or two ahead of you, and he's asking you questions or expressing thoughts and giving you time to understand where he is so you can move to him and discuss that next thought. Drucker is the author of 35 books and hundreds of articles on management, society, and world affairs. Yet he's never rested on his accomplishments. He's always looking ahead. The work is never done with Peter. He will write something or do something, and he will immediately declare it obsolete. So he's very open to new ideas, new influences, and to updating his own work, which is what keeps him so current. And I asked him what the most important thing that has happened in China the last 3 to 5 years. And he thought about 5 seconds and then said that we now consider owning an automobile a necessity and not a luxury. That is what globalization means. It is not an economic event, it's a psychological phenomenon. This is a century of the most charismatic leaders in history. Their names were Hitler, Stalin, and Mao. Do you really want me to get excited about leadership? You don't believe in leadership. That's not true. I don't believe in the definition of leadership. I strongly believe in leadership, but it has to be based on principles, on mission, on performance, and not on charisma. Demais, né? Peter Drucker é fantástico. Eu adoro algumas colocações que ele faz, né? Que na verdade recursos e resultados eles não são de dentro da empresa, eles estão fora da empresa. Ele fala muito também que da liderança, do modelo. Se a empresa visa o lucro, ela é uma falácia, a empresa não existe, porque o lucro na verdade é uma forma de validar o negócio, uma forma de viabilizar o negócio. Na verdade a empresa existe para prover alguma solução, algum serviço, alguma entrega para clientes. Ela existe para gerar a satisfação e resolução de problema de pessoas. Então acho que esse é o grande desafio que muitas vezes a gente coloca, né? Eu sempre digo para as pessoas, né? Quando uma pessoa busca comprar uma furadeira, ela na verdade ela não está atrás de uma empresa que faça a furadeira, e sim ela está querendo fazer um buraco. Então, se você entender isso e junto com os seus liderados conseguir direcionar dessa forma, você realmente vai entender o propósito da sua empresa, né? E o Peter Drucker, e aí um pouco da conversa que eu quero chamar com você agora, ele coloca, né, que a administração é fazer as coisas direito, né? Mas liderança é fazer as coisas certas. Eu acho que começando com esse ponto, como a nossa conversa, a gente fala muito de organizações, de processos e até as formas como isso se estabeleceu ao longo do tempo, né? A preocupação das pessoas é seguir os trâmites tradicionais das companhias. O exemplo é não errar, o exemplo é não inventar uma coisa diferente, é tentar o tradicional para não arriscar e com isso se preservar e não ser um agente que visou causar um ruído, e sim um agente que executou dentro do esperado. Ok,
Se você quiser fazer isso, ok, mas você está na média, você é ordinário e você não tem um futuro brilhante, tá? Pode escrever aí, gostando ou não gostando. Você precisa pensar diferente, você precisa agir diferente e precisa se desafiar, tá? E a sua companhia também. Se a sua companhia também não está fazendo isso, não adianta você ficar nessa companhia, porque mais cedo ou mais tarde a sua companhia e você vai deixar de existir. Então você tem que procurar um outro lugar. E o líder, ele fundamentalmente hoje ele tem desafios maiores sobre isso, porque além de fomentar um ambiente todo de que as pessoas possam errar, experimentar, testar, o que tem que passar uma confiança e uma motivação muito forte, ele agora com esse conceito das pessoas trabalhando remotamente, potencializa muito a sua complexidade de lidar, né? Eu, na minha carreira, eu já lidero pessoas há mais de 20 anos e eu cometi de todos os tipos de erros possíveis, né? No início da minha carreira, eu era, assim, microgerenciador, eu tinha um nível de exigência de processos do meu jeito, eu entrava no detalhe do detalhe. Pra você ter uma noção, eu por muitos anos, eu também controlei a área de pesquisa e desenvolvimento da companhia, né, a área de codificação, de programação, de software, né, e eu cheguei a épocas a criar robôs que controlavam o tempo que a pessoa ficava digitando no computador, né, para garantir a produtividade máxima, porque eu esperava que as pessoas tinham um nível de produção que às vezes não era possível, né, porque eu usava um modelo, um benchmark e nem todo mundo é igual, nem todo mundo pensa igual, ainda mais um assunto diferente como esse. E eu cheguei nesse nível e perdi muitas pessoas boas por isso. Felizmente, o presidente da empresa que eu trabalhava, ele conseguiu me mostrar esses erros, ele confiou em mim, até porque não era um problema de índole, era um problema de mindset, então ele me ajudou a mudar meu mindset para corrigir e agir da melhor maneira, né? Porque as pessoas na prática elas não gostam de ser hipercontroladas, né? Obviamente que algumas vezes é importante você como líder criar elementos que você vai fazer um double check num determinado elemento e obviamente que o seu liderado ao saber disso ele vai se preparar e vai servir como um alerta para que ele possa tomar uma ação antes, né? O objetivo quando a gente marca uma reunião para, por exemplo, avaliar o forecast da companhia, ou seja, o quanto ela deve ter de venda, quais são os negócios que o cara está trabalhando, naturalmente, quando eu sei que amanhã eu vou ter essa reunião, eu vou me preparar, se aquele cliente não ligar ainda, eu vou ligar. Então, isso são formas de fazer uma lembrança mais amigável com as pessoas. Isso, se eu fizer muito pouco, isso pode perder o nível de comprometimento geral, não é unitário, né? Não falo de uma pessoa, sempre se fala de um grupo, mas se eu fizer demais eu perco a confiança das pessoas e é um tiro no pé. Então esse é um aspecto. E com o advento dessa questão da gente trabalhar remotamente, eu queria trazer uma questão que eu vi muito da escola, tá? E eu quero que você entenda isso frente ao que eu vi com meu filho. Isso serviu muito como um insight assim, para mim, de como eu mesmo mudei a forma que eu conduzi ao longo desse ano a gestão das pessoas que trabalham comigo. Então, o que eu quero trazer com isso? Quando aconteceu isso, o fator principal das crianças, no caso do meu filho de 11 anos, né, na escola, é que os professores que estão sempre interagindo com as crianças na escola, eles conseguem ver o nível de motivação, o nível de dedicação, de entrega, e com isso começam a trabalhar. E se alguma coisa dessas não está muito alinhada, obviamente que os pais vão ser comunicados para auxiliar ou entender o que está causando esse tipo de situação. Até aí, tudo certo, né? Mas com a questão da pandemia, se criou uma barreira para ver isso, né? As crianças do dia para a noite começaram a se comunicar apenas por uma câmera no computador e um microfone, com um monte de telinha, o professor não tinha mais aquela sensibilidade que ele poderia ter. E aí coube muito aos pais também de ter o senso de como controlar, entre aspas, os filhos e direcionar para fazer a melhor aula possível. E uma coisa que eu e minha esposa fizemos com o nosso filho foi muito de explicar para ele a situação e o quanto de responsabilidade a gente esperava que ele tivesse. E existiam, obviamente, momentos que a gente ia ter acesso a ver se a responsabilidade que a gente estava esperando, né, o compromisso, aconteceria. Então era mais um lado assim, ó, cara, acredita em ti, por favor, né? Puxa, vai lá, você tem condição, a gente acredita que tu possa fazer isso. E essa forma da gente se entregar mais como uma forma de motivar também, né? Foi super fantástico ao longo do ano. Me causou, assim, um experimento. Ao final do processo, eu diria que a gente tem muito mais coisa para comemorar do que percalços para ajustar. E esse mesmo modelo eu levo para o trabalho, porque o que acontece muito é que muitos gestores, principalmente as pessoas que são menos experientes, elas acabaram criando métodos adicionais de controlar as pessoas porque tem um medo que as pessoas trabalhassem menos em casa. E na verdade a gente até trabalha mais
em casa. E o grande desafio que eu quero trazer para você é que, na verdade, você tem que motivar as pessoas, você tem que entregar confiança, porque isso tem um valor muito maior do que você cobrar se o KPI foi atingido ou não. Obviamente que se você vê que a pessoa, mesmo tendo isso, não está performando, você vai ter que ter um trabalho de transparência muito grande com ela, de mostrar os elementos que não estão sendo adequados, entender o outro lado do porquê e buscar formas que, com a confiança, a pessoa possa restabelecer. Tá? Então isso para mim ficou muito claro ao longo do ano. Já era um modelo, obviamente, que com a maturidade, com a experiência, a gente já vai herdando ao longo do tempo, né? De acreditar que as pessoas que trabalham contigo são pessoas que se prepararam para aquilo, levam a sério o seu trabalho, até porque se não tiver isso a gente está no estágio anterior, né? Que é a pessoa errada, né? Para o lugar, então obviamente isso não vem ao caso no meu exemplo, não vem ao caso, mas o que eu quero trazer para você, quando eu trato o tema de liderança, fundamentalmente, principalmente no momento de agora, é que você tem que confiar mais nas pessoas. E entender, e se você não confia, a gente tem um problema diferente, obviamente cada um tem uma situação, mas o momento que você confia nas pessoas, você evita ter momentos de muitos controles, você sem dúvida vai ter uma dedicação, uma entrega maior. Obviamente que controle todo mundo tem que prestar contas numa companhia, até o mesmo, na grande maioria das companhias, das grandes companhias de capital aberto tem um conselho cobrando, tem o mercado cobrando, os investidores, então obviamente que existe uma responsabilidade por trás, mas liderar não é gerenciar a microatividade, não é fazer esse tipo de trabalho. Liderar é ser um elemento que ajuda a pessoa a ter mais força de conseguir chegar onde a empresa espera. E a mesma coisa quando você tem com o seu filho fazendo aula remota agora. Eu queria que você fizesse sempre esse pensamento quando você vai conversar com o seu filho em casa sobre a aula dele, você pensar com o seu funcionário. A realidade é a mesma. Tá? E eu não estou falando que filho e funcionário, antes que alguém já meio que faça esse julgamento, porque está dizendo que o funcionário é simples. Não, tem nada a ver. O que eu estou só mostrando é que você não consegue olhar para você mesmo fazendo essa analogia porque você tem um outro pensamento. Então, a pessoa mais próxima de você, que você tem que motivar para conseguir fazer as coisas, é o seu filho hoje no ambiente de escola. Né? Eu não consigo ver outro tipo de elemento que é mais próximo a você do que o seu funcionário. É o seu filho. Né? Então é nesse sentido que eu quis trazer o exemplo, porque eu acredito fielmente que quanto mais confiança a gente colocar nas pessoas, as pessoas certas, o quanto mais a gente mensurar que essas pessoas estão buscando fazer as coisas diferentes, sem dúvida você vai ser um líder melhor. E o líder melhor não é só aquele que controla ou que dá confiança, pegando os dois pontos que a gente falou, mas é aquele que ajuda a criar caminhos novos, é aquele que tenta ser os 2% que eu sempre falo, de tenta fazer coisas diferentes, porque é um momento onde a gente precisa ser motivado a pensar diferente, a sair da caixa, a gente precisa de líderes que fujam da média, porque fazer o tradicional todo mundo faz. E eu tenho certeza que com o tradicional só a gente não protagoniza mais. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês.